Graça e paz, amada igreja. Gostaria de conversar contigo hoje sobre o reino de Deus. Para você que gosta de anotar, o título desta mensagem é Eis que vem o noivo. E ele refere à parábola das 10 virgens, que se encontra no livro de Mateus, a partir do capítulo 25. Está escrito: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. A verdade é que não as conheço. Aleluia. Prepare o seu coração, amado. Deus tem algo tremendo para falar contigo nesta noite. Quando lemos a palavra de Deus, precisamos entender o contexto em que as coisas estão acontecendo. O contexto no qual Jesus traz aquele ensino, traz aquela mensagem. Quando Jesus fala tal coisa, ele falou com qual intenção? Ele falou para quem? A pergunta é: em que contexto Jesus falou sobre a parábola das 10 virgens? Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1, vemos que Jesus estava saindo do templo. Ele estava no templo com os discípulos. E então os discípulos vêm e mostram para ele a grandiosidade daquela obra. E Jesus diz a eles que não ficaria pedra sobre pedra. E aí então os discípulos, mais tarde, procuram Jesus e dizem: Senhor, mas quando acontecerão essas coisas? E qual será o final dos tempos do fim? E ele começa dizendo, no versículo 24, no versículo 4 de Mateus, capítulo 24, está escrito: então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza. Algumas versões falam engane. Interessante essa expressão, seduzir. Ele está falando para os discípulos, ele não está falando para incrédulos. E ele está dizendo: olha, vocês querem saber sobre os tempos do fim? Cuidado, estejam atentos, não se deixem seduzir. Seduzir é persuadir de modo astucioso, é sutil, aparentando ser uma coisa quando na verdade é outra. É atrair de um modo irresistível, é exercer um fascínio, quase como um encantamento. A pessoa fica cativa, fica presa, até o ponto de muitas vezes levar a pessoa a abrir toda a sua intimidade. E Jesus está dizendo para os discípulos: olha, fiquem atentos,
Fiquem atentos. Nos tempos do fim, muitos poderão ser seduzidos de uma maneira sutil, de uma maneira astuciosa, poderão ser enganados. Quando alguém é seduzido por algo, isto muda o seu caminho, muda a sua direção, faz com que ele perca o sentido, faz com que ele seja conduzido ao engano, cega o seu entendimento. Então, a partir desta orientação, a partir desta dica, na qual Jesus diz, olha, estejam atentos, Jesus começa então a relatar o princípio das dores e a grande tribulação. E aí ele começa a falar sobre o reino de Deus. E ele usa a parábola das 10 virgens. Em muitas Bíblias, o subtítulo desta passagem é Sermão Profético, porque fala do fim, fala da volta do Senhor. Desculpe. É importante entendermos que toda a nação tem a sua Constituição. E essa Constituição, que é a Carta Magna, ela rege toda aquela nação. Ela é quem diz o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Ele tem suas regras. Todo reino tem as suas regras, toda nação tem as suas regras. E o cidadão deste reino, deste país, ele precisa viver de acordo com essas regras. Nós não estamos familiarizados com o reino. Aqui no Brasil, nós tivemos império, tivemos democracia, tivemos ditadura. Não estamos familiarizados. A nossa cultura não é uma cultura de quem vive num reino. Mas um reino, ele está debaixo de uma autoridade constituída, que é o rei, que é o soberano. E este rei, que é a autoridade máxima, ele pode dar aos seus súditos, aos cidadãos desta nação, conforme a sua liberalidade, todas as coisas que ele desejar. Por quê? Porque todas as coisas do reino pertencem ao rei. A Bíblia diz em Colossenses 1:13, Colossenses 1:13 está escrito: Ele, o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Ele nos tirou de um lugar, Ele nos tirou de uma posição e nos colocou noutra posição. Nós estávamos no império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não existe neutralidade. Ou você está no império das trevas, ou você está no reino do Filho do seu amor. No reino que é legalmente constituído, reconhecido por todos, todas as coisas pertencem ao rei, que concede a cada um com liberalidade. Já o império normalmente se estabelece através de batalhas, através de um povo subjugando a outro povo e colocando este povo subjugado debaixo das suas regras. Nós vemos o Império Romano, que dominou quase todo o mundo conhecido da sua época. Ele vinha, conquistava e impunha o seu jugo àquelas pessoas. Então nós estávamos debaixo de um império de trevas, onde nós éramos oprimidos, subjugados, atacados, mas Jesus veio e nos transporta e nos coloca num reino de amor. Então, nós podemos viver segundo os valores do reino de Deus e não do império das trevas. E as nossas escolhas, as nossas decisões é que nos mostram isso.
em que lugar nós estamos vivendo, no império ou no reino. Neste contexto em que Jesus fala sobre a parábola das virgens, é um contexto que ele fala do reino de Deus e das pessoas que estão neste reino. E ele usa uma linguagem, ele usa uma cena, uma figura, que é facilmente compreendida pelos discípulos, porque fazia parte da cultura do povo judeu. Ele fala de noivas que se preparam para se encontrar com o seu noivo. Para a maioria das pessoas, é difícil entender a Bíblia, porque não conhecemos o contexto em que cada palavra foi proferida. Não conhecemos a história de Israel, não conhecemos os seus costumes. A parábola das 10 virgens conta a história de 10 moças que se preparavam para casar nos rituais judaicos do tempo de Jesus. E elas pegaram as suas lâmpadas para ir ao encontro do noivo. Então era algo bastante familiar para eles. Para nós pode parecer estranho, mas a analogia aqui, e nós já vamos entender, é que a igreja é a noiva e o noivo é o Senhor Jesus. E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é: quem são as 10 virgens? Quem são as 10 virgens? O reino de Deus é feito de vidas, não de coisas. Não é feito de templos, não é feito de instrumentos, não é feito de qualquer outra coisa material. O reino de Deus é feito de vidas. Isto tem um valor eterno. Coisas têm um valor temporal, limitado. Por isso ele diz, o reino se assemelha a 10 virgens. E as virgens, o número 10 na Bíblia, se refere à completude, à obra finalizada. Tudo já foi concluído. E Jesus aqui usa 10 virgens, então ele está falando da totalidade da igreja. Ele usa a figura de uma virgem por ser pura, e desta forma é que ele vê a igreja, pura, santa, separada. Então ele fala das 10 virgens, ele dizendo toda a igreja, todos os crentes da face da terra. E dentro dessa história, nós podemos ver que há 2 tipos de virgens. O prudente, e eu gosto de uma versão que usa a palavra inconsequente. A versão King James fala das virgens prudentes e das virgens inconsequentes. Então, se ele está dizendo nesse texto que as 10 virgens representam a totalidade da igreja, ele está dizendo, no meio da igreja, embora todas sejam virgens, embora todos sejam igreja, existem prudentes e existem inconsequentes. Eu não sei se essa é a proporção, eu creio que nada está na Bíblia por acaso. Mas aqui fala, se você parar para pensar, 5 prudentes e 5 inconsequentes. Será que esta é a proporção que nós temos hoje no meio da igreja? Eu não sei, eu não vou afirmar, mas isto não está aqui por acaso. A palavra fala de um homem prudente, e diz que esse homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. E fala que o insensato edifica a sua casa sobre a areia. E ao primeiro vento, à primeira tempestade, essa casa cai, ela desaba. Inconsequente, segundo o dicionário, é aquele que não revela uma sequência lógica nas suas atitudes. Ele é incoerente, ele é contraditório, não mede as consequências dos seus atos, não tem limites. Recentemente nós vimos a nossa presidente intercedendo junto a uma nação na Ásia para que um brasileiro não fosse fuzilado. Mas por que esse homem iria sofrer uma pena tão terrível? Ele tentou entrar naquele país com drogas.
E a lei daquele país diz que, para esta infração, a penalidade é a morte. Então, ele foi totalmente inconsequente. A pessoa inconsequente é assim. Ela não mede aquilo que faz. Ela simplesmente vai fazendo. E aí nós vemos cristãos que conseguem ter as suas vidas ordenadas, organizadas, estruturadas, e nós vemos cristãos que estão sempre desesperados, famílias desestruturadas, contas financeiras desestruturadas. É tudo o povo de Deus. Nós podemos ser prudentes ou podemos ser insensatos. O que diferencia as virgens sábias das inconsequentes? Que diferença tem entre elas? Todas as virgens, a totalidade da igreja, tinham as suas lâmpadas. Você sabe o que a lâmpada é na Bíblia? A lâmpada é a palavra de Deus. Toda a igreja, todo cristão, ele tem a mesma palavra. Mas o que mantém essa lâmpada acesa? O que faz com que para uns a palavra seja viva, intensa, verdadeira, real, e para outros ela não tenha eficácia? A única grande diferença entre essas virgens é que uma parte delas tinha óleo de reserva. Diga, óleo de reserva. Aleluia. Diga, eu tenho óleo de reserva. Essa é a grande diferença entre as virgens. Na parábola inicial, a partir do verso 50, diz assim: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. O texto diz que o noivo demorou a chegar. Vocês já viram um noivo demorar para chegar? Geralmente é a noiva, não é verdade? Não é? Sempre o noivo fica ali esperando. Mas eu vou dizer para vocês, eu cheguei quase 40 minutos atrasado no meu casamento. Eu não sou Jesus, hein? Mas eu cheguei quase 40 minutos atrasado. Não é comum isso, né? O texto está dizendo, olha, o noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono. A palavra nos ensina que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Todas as virgens adormeceram. 100% da igreja adormeceu. O texto está dizendo, todas ficaram com sono e todas adormeceram. O que o sono, o que a Bíblia fala sobre sono? Não fala do irmão que está dormindo no culto na hora da mensagem. Não é esse tipo de sono. Acorda aí, irmão. Não é esse sono. Não é isso. O que a Bíblia fala sobre sono na Bíblia, ela fala de duas coisas. Ela fala de morte espiritual e ela fala de desatenção. As sábias, eu creio, que pegaram no sono porque estavam absolutamente descansadas, preparadas. Elas sabiam que a hora que o noivo chegasse, elas estavam prontas para se encontrar com ele. Mas as insensatas, sono fala de morte espiritual, fala de indolência, fala daquilo que tem te distraído, daquilo que tem roubado o teu tempo de comunhão com o Senhor, daquilo que te impede de estar buscando o Senhor em primeiro lugar, que está tomando o lugar dele. Outro dia, era um sábado à tarde, sábado passado, eu tinha almoçado, minha esposa fez um almoço maravilhoso, uma coisa assim, uma benção, sabe?
algo de Deus. Só que depois que você come aquela refeição, dá uma certa sonolência, né? E eu fui ao meu quarto, me deitei, peguei o controle da TV e fiquei ali. Cento e poucos canais. Não tinha nada que prestasse ali. Aí o Espírito Santo vem e me diz assim, vai tentar mais 100? Eu disse assim, vou me levantar. Me levantei, nós temos um quarto de hóspedes lá em casa, fui ao quarto ao lado e comecei a orar. Digo, vou orar, vou ler a palavra e vou orar. E eu fiquei ali na presença de Deus, e tive um tempo gostoso com Deus. E num daqueles momentos eu orei assim, eu digo, Deus, nós temos recebido palavras de avivamento, de curas, de milagres, da manifestação do Teu poder. Senhor, então me dá a oportunidade de ser usado por Ti para orar para que alguém que está enfermo seja curado. Nós temos que ser ousados. Eu estava ali sendo ousado, uma barbaridade, sozinho, trancado dentro do meu quarto, sem que ninguém me visse. Era uma ousadia só, era uma coisa tremenda. E aí eu estou ali orando, a Miriam bate na porta e diz assim, Jorge, uma irmã está ligando, pedindo que você vá até a UTI do hospital tal, para orar com a irmã dela, que está desenganada. Oraçãozinha respondida na hora. Aquela chuvinha, estava gostoso de ficar em casa. Aí, você vai? Eu fiquei pensando, será que é de Deus? Digo, não, eu vou ir lá, tchê. Né? Como se diz, eu vou ir lá. Levantei, me arrumei e fui até lá. Pense num quadro lamentável. Me deparei com uma família simples, com os médicos enrolando, me desculpem os médicos, eu sei que tem irmãos médicos aqui, mas o médico estava usando uma linguagem que eles nunca iam entender o que o médico estava querendo dizer, e aquela pessoa entubada, cheia de sondas e com septicemia. Septicemia é algo grave, irmãos. É uma infecção generalizada. E eu fui orar por aquela mulher, aí quando eu fui orar, ela abriu os olhos, estava meio dopada, e eu orei com ela. Quando eu botei a mão na testa dela, pensei que ia fritar minha mão. Ela estava quente, ela estava queimando, febre altíssima. E eu orei, declarei o milagre de Deus na vida dela, liberei uma palavra de saúde, uma palavra de cura, uma palavra de restabelecimento, repreendi o espírito de morte. E nisso ia passando o médico atrás de mim, né? E eles ficam olhando para você, quando você vai orar numa situação dessas, parece que você é um ET, né? Porque para eles ali, aquela ali já, caixão e vela preta, não é verdade? Mas não para nós não vamos desistir assim tão fácil. E orei, e aquele médico ia passando por trás de mim, e eu declarei assim, a tua recuperação causará surpresa e espanto em todo o corpo clínico. Os médicos olharão para você e eles dirão, não sei o que aconteceu, não sei o que houve, não tem explicação para essa cura. E sabe, irmãos, quando eu orei, eu não senti um calorzinho, nem um friozinho, nem arrepiou, não deu vento, não aconteceu nada em volta que pudesse parecer que aquela realidade estava sendo mudada. Durante a semana eu fiquei sabendo também, outros irmãos, outros pastores estiveram ali orando, confirmando, o pastor Calvino também esteve lá. E nestes dias agora, nós recebemos uma ligação desta irmã, dizendo, olha, eu não sei o que aconteceu. A febre sumiu, ela não está entubada, ela não tem mais sondas no corpo, ela está sentada na cama, não tem mais nada, está falando normalmente. E os médicos, eles dizem assim, não sabemos explicar, não era previsto essa recuperação. Aleluia, glória a Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, meus irmãos.
Então, eu imagino aquele médico que passou por trás de mim, ele deve estar pensando assim, aquele cara que esteve aqui, ele falou para eu ouvir que eu ia ficar surpreso e sem saber o que está acontecendo. Eu creio que isso vai ser um testemunho para a vida dele. Irmãos, não podemos cair no sono, não podemos cair na indolência, não podemos deixar que nada roube o nosso foco de estar na presença dEle, estarmos preparados para Ele. O noivo está às portas, é hora de estar atento, não é hora de cochilar, não é hora de cochilar, é hora de estar atento, estar ligado, bota o dedão na tomada, fica pilhado, é hora de você estar atento. As coisas estão acontecendo no reino espiritual. O texto diz, à meia-noite ouviu-se um grito, eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Estudiosos dizem que meia-noite é o horário mais escuro do dia, é o horário onde as trevas são mais densas, onde talvez você possa achar que a realidade que você está vivendo chegou num ponto final, como esta mulher, desenganada, não tem mais perspectiva, meia-noite, acabou, mas eis que à meia-noite chega o noivo, e ela é tocada, ela é curada. Mas afinal, dentro desse texto que nós estamos aqui estudando, o que significa as vasilhas? E por que o tal do óleo de reserva é tão importante? Está escrito na palavra a partir do verso 7 de Mateus 25. Então, todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas, as inconsequentes, recorreram às sábias. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará, tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete das núpcias e a porta foi fechada. A vasilha representa a tua vida. A vasilha representa você. Aquela passagem da viúva que se encontrou com o profeta e ele disse, peça vasilhas emprestadas, peça vasilhas. E ela encheu a sua casa de vasilhas. E enquanto haviam vasilhas, o óleo foi sendo derramado, até que todas as vasilhas estavam cheias. A vasilha é você, meu irmão. Você que precisa ser cheio deste óleo. O óleo de reserva, fundamental, essencial, é o Espírito Santo. Sem o óleo de reserva, você não consegue. Quem mantém a tua chama acesa é o óleo de reserva, é o Espírito Santo. A Bíblia, a lâmpada, a candeia, é a mesma para um e para outro. Tem um que olha um versículo, lê aquele versículo, é tocado, a sua vida muda, a realidade espiritual muda, ele declara um milagre. E tem outro que lê a mesma palavra e não entende, não compreende, não crê, não é tocado. Falta o óleo de reserva. Algumas estão com as suas vasilhas cheias de óleo de reservas, cheias do Espírito Santo. Isto faz com que as lâmpadas não se apaguem. Meu irmão, você, eu, todos nós, precisamos de muito óleo de reserva. Não há como preparar uma candeia. O texto diz, olha, o noivo está chegando, elas levantaram para preparar a candeia. Não há como preparar a candeia de última hora, correndo.
Não há como obter o óleo de reserva no último instante. Não deixe para ser cheio do Espírito Santo, para ser uma tocha viva na última hora. Sabe por quê? Porque não vai dar tempo. Não há como preparar a candeia de última hora. E como que eu preparo a candeia de última hora? Eu vou no culto ao domingo, eu vou lá, eu cumpro o meu compromisso. Eu fui lá, estava lá. Aí você pergunta assim no grupo familiar, daí meu irmão, como é que foi? Uma bênção, uma bênção. Legal. Qual foi a palavra? Poderosa, poderosa. Mas aonde que estava? Estava na Bíblia, pastor. Estava na Bíblia. Assim você não prepara. Assim você não consegue manter a candeia acesa. É fazer as coisas de qualquer jeito. Tem alguns, por favor, entendam o que eu vou dizer. Tem alguns que, não vem no culto, tá certo, eu vou no culto. Aí vem aqui, recebe uma oração, cai, levanta, rola, pula, grita, sobe pelas paredes, sai voando, vai embora. Não muda, não muda. Aí você encontra o cara segunda-feira, e daí, querido, como é que está? Tudo do mesmo jeito. Vendo as coisas da mesma forma, tratando as pessoas do mesmo jeito. Não houve impacto. Foi algo fugaz, de qualquer jeito. O Espírito Santo, ele vem sim, quando você recebe uma oração sobre a sua vida. Mas ele quer continuar se relacionando contigo. Toda semana, não só nos cultos. Não é só nos cultos. Ontem nós tivemos aqui um evento dos homens de verdade, espetáculo, coisa para homem mesmo, né? Espetáculo, né? E ali nós passamos um sketch, né? Onde uma pessoa faz oração convidando Jesus para andar com ele. E depois, com as situações que vão se desenrolando, ele chega a uma única conclusão: não quero que Jesus ande comigo. Então ele prega Jesus na cruz de novo. O Espírito Santo, ele vem sobre a tua vida, sim. Quando nós oramos contigo aqui, você é tocado. O Espírito Santo te enche. Mas você precisa continuar se relacionando com ele. Senão você não terá o óleo de reserva. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. E ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Eu não sei quantos aqui já tiveram experiências, mas uma vez eu estava orando. Eu trabalhava na cidade, trabalho em Curitiba, mas fazia também a praça de Ponta Grossa. Eu estava orando, antes de sair de casa, orando, tempo de devocional. E quando eu estou saindo para trabalhar no carro da empresa, uma multinacional, o Espírito Santo me diz assim: olha, é o seguinte, tchê, porque ele me conhece, a gente tem intimidade, né? Aí ele me diz assim: é o seguinte, hoje, quando tu saíres na estrada, um policial vai te pedir carona, e tu vai dar carona para ele, e tu vai falar de mim para ele. Digo, bah. Aí eu fui, né? Peguei a estrada para Ponta Grossa. Naquela época tinha um posto de polícia rodoviária bem ali no começo da estrada, e eu pensei assim: não, policial só pode ser aqui, né? Já fui diminuindo a velocidade, nada, nenhum. Aí você dá aquela, eu acho que eu estou enganado. Andei mais um pouquinho, quando eu estava chegando em Campo Largo, sai de uma ruazinha um carro da PM, para uns 100 metros na minha frente, já desce um policial. Meu Deus. Aí parei. Policial, um senhor já. Está indo para Ponta Grossa? Estou indo. Pode me dar uma carona? Uhum. Aí entrei, estava escutando, aquele tempo, eu estava escutando uma fita cassete. Louvores do fogo.
E eu deixei aquele louvor tocando, e de que eu vou conversar com esse homem, né? Olha como é que a gente vai entrar no assunto, o Espírito Santo dá uma força aí, né? Aí eu louvando ali e tal, daí ele pergunta assim, você é crente? Eu digo, eu sou. Eu digo, me conta. E daí ele disse, eu também já fui crente. Ah, você já foi crente. Aí eu disse para ele, então, me conta, o que você sempre pega carona aqui e tal? Na verdade eu sempre pego, mas hoje é a última vez da minha vida que eu vou pegar carona aqui. Eu digo, mas por quê? Porque eu estou me aposentando, é o último serviço que eu tiro. Vou voltando e estou dando baixa, não faço mais parte da corporação. Eu digo, puxa vida. E aí eu perguntei para ele, mas como aqui em Campo Largo, o que acontece? Quais os problemas mais comuns? É muita briga de marido e mulher, né? Desestruturação da família. Eu digo, tá aí o gancho, né? Aí comecei a falar para ele sobre o plano de Deus para a família e tal. E aquele homem diz assim, mas não tem mais chance para mim. Eu digo, mas por quê? Ele disse, não, eu era um homem, um evangelista, trabalhava na minha igreja local, eu tinha uma comunhão intensa com o Espírito Santo, eu passava às vezes 4, 5 horas orando, em línguas, e o Espírito Santo falava comigo, e eu era usado, e isso, e aquilo, e aquilo foi me comovendo. Eu digo, meu Deus. E aí ele diz assim, mas eu pequei, eu caí, e sabe, meu casamento é desestruturado, briguei com o meu pastor, ninguém me entende, e tal, e não tem mais jeito para mim, não tem mais o que fazer. Mas eu tenho uma saudade daquele tempo, que eu ficava na presença do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo me disse assim, diga para ele, que quem tem saudade sou eu. Pense num marmanjo, todo fardado, começando a chorar do teu lado na metade do caminho, e indo chorando até Ponta Grossa. E a partir dali comecei a ministrar a vida dele, né? Quando paramos o carro lá, orei com ele, ele se reconciliou com o Senhor, desceu determinado a se reconciliar com a sua esposa, com o seu pastor. Meu irmão, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, você precisa ouvir ele falar, você precisa buscá-lo mais do que tudo. Ele é o teu consolador, Ele é o teu mestre, Ele é quem te ensina, Ele aponta para Jesus o tempo todo, o tempo todo. Você não pode se contentar com uma experiência casual com o Espírito Santo. Se você não estiver cheio dele, a sua lâmpada vai se apagar. Vai se apagar, é assim. E sabe o que vai acontecer? O noivo vai chegar na hora mais escura, e talvez você perca esse encontro. Deixa eu te dizer uma coisa, a obra, quando Jesus foi crucificado, ele disse assim, Pai, está consumado. Tudo o que Deus podia fazer por ti, Ele fez. A graça já estava disponível para que você fosse salvo. A graça já estava ali à tua disposição. Você só precisa entregar a tua vida a Ele. Mas sabe, nós temos ouvido, e muitas vezes tem sido mal interpretado, sobre a doutrina da graça total, da graça radical. A graça da parte de Deus, ela está totalmente pronta, concluído. Jesus já fez tudo. Você não precisa fazer nada para que Ele te ame. Ele já fez tudo e entregou a vida dele por ti. Mas, interessante nessa parábola, que as virgens insensatas chegam para as virgens sábias e dizem assim, não temos óleo, a nossa lâmpada vai se apagar pelo caminho, nós não vamos encontrar o noivo, deem óleo para nós. Se fosse eu que tivesse escrito essa parábola, e não tivesse sido o Espírito Santo, como um bom cristão,
Eu ia dizer, e as virgens sábias deram um pouco do seu óleo para as virgens insensatas. Mas elas não disseram isso. Elas disseram, olha, não vamos poder, porque se nós dermos o nosso óleo, vai faltar para nós. Vocês vão até aqueles que vendem e comprem o óleo. Isso parece que está fora de contexto. Mas o que está subentendido aqui é o seguinte: a graça é plena, é total. Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Mas existe um preço a ser pago, para que você tenha comunhão, para que você tenha acesso, para que você seja cheio do Espírito Santo. Existe um preço. Esse preço é o teu tempo, é a tua decisão, né? Eu vou ficar deitado no sofá, de barriga para cima, coçando o umbigo e assistindo o Grenal. Pronto, vou ficar ali, espetáculo, né? Vou ficar vendo um filme, tudo certo, pode ver o teu filme, mas o que eu quero dizer é o seguinte: para que você seja cheio, para que você tenha o óleo de reserva, você tem que comprar esse óleo. Você precisa ter o teu tempo com Deus. Você precisa entrar no teu quarto, fechar a porta e orar. Clamar pelo Espírito Santo, buscar intimidade com o Espírito Santo. Você precisa se encher da palavra de Deus. Você precisa saturar a tua mente com a palavra de Deus. Porque se tu não enche a tua mente com a palavra de Deus, tu vai encher com outras coisas. E mente vazia é a oficina do diabo. Então existe um preço para que você obtenha o óleo. E esse preço pode ser, você muitas vezes dizer: Espírito Santo, eu vou ficar aqui nesse quarto orando e buscando até a tua presença até que você venha. E eu não vou sair daqui. E você fica ali, e você fica ali. E daqui a pouco, você fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco, você vai ter uma experiência sobrenatural com Ele. E a tua vasilha começa a ser cheia desse óleo de reserva. Você precisa buscar com toda a intensidade. O nível de intimidade nos relacionamentos se conquista com base no tempo passado junto. O nível de intimidade nos relacionamentos depende de quanto tempo você passa junto com aquelas pessoas. No casamento é assim, não é verdade? No casamento é assim. A tua esposa às vezes não precisa nem falar. Você já sabe o que ela vai falar. Só pela expressão do olhar, o jeito, a maneira como ela levantou e veio na tua direção, você já sabe se vai ganhar um beijo ou um puxão de orelha. Mas você já sabe, porque você conhece ela. Você investiu tempo da tua vida com ela. Então, se você quer ter intimidade com o Espírito Santo, você tem que investir tempo. Eu não posso ter o nível de intimidade com o Espírito Santo que o pastor Kelsey tem, que o pastor Paulo tem. Eu tenho o meu. Porque o que eles têm, eles alcançaram porque buscaram. Você não vai ter o mesmo nível de experiência que o Espírito Santo com o teu irmão, se você não tiver o tempo, se você não estiver disposto a investir o tempo que o teu irmão investiu. É simples. Mas não dá só para eu ir no culto, botar a mão na minha cabeça, eu caio, dou uma rodopiada e levanto. Não. Você vai ter uma experiência, né? Você vai ter uma experiência. As virgens insensatas pedem às sábias um pouco do óleo, mas elas não podem dar. Porque o relacionamento alcançado com alguém não pode ser dado. Você não pode se relacionar com uma pessoa a qual eu estou te apresentando no mesmo nível de intimidade que eu tenho com ela. Porque eu já conquistei aquilo de muito tempo. Você está começando agora. Eu vejo isso todo dia no meu trabalho. Todo dia. Eu visito alguns médicos há mais de 15 anos. E quando eu chego para falar com eles, eles já me conhecem, o meu jeitão, eu já conheço o jeitão deles, então a gente... E aí tem um gaiato que está ali do lado, com aquela pasta cheia de amostra, e literatura, e papel, e ele nunca viu aquele médico. Aí ele vê o médico conversando comigo ali e tal,
quando eu saio, ele chega ali, que é partir daquele ponto. O médico olha para ele e diz, cara, o que está pensando? Eu te conheço? Então, você precisa ter o seu nível de experiência. Quero finalizar com esse segundo ponto. E o segundo ponto é, sendo conhecido do noivo. Você tem que ser conhecido do noivo. O noivo tem que saber quem você é. Tem que saber o teu nome. Senão tu não vai ser convidado para o banquete. Está escrito a partir do versículo 11. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu, com certeza afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia e tampouco a hora em que vem o Filho do Homem. A palavra para conheço aqui, no grego, eu não falo grego, então talvez a minha pronúncia não seja a melhor possível. Mas a palavra aqui é oida, ou oide. Então Jesus está dizendo assim, com certeza eu não vos conheço. Um sinônimo para a palavra oida é ginosco. É uma expressão idiomática judaica para a relação sexual entre um homem e uma mulher. E essa foi a palavra que Jesus usou para essas virgens. Eu não posso abrir a porta, porque eu não conheço vocês. Ele está dizendo assim, eu nunca tive intimidade contigo. O texto traz o peso na palavra conhecer de ter intimidade conjugal, sexual. Conhecer biblicamente, uma mulher tem um contexto. E ele está dizendo aqui, eu nunca tive intimidade contigo. Você nunca buscou um relacionamento profundo comigo. Você nunca desnudou o seu coração diante de mim. Como? Como que eu posso ser o teu noivo? Eu não te conheço. Existem, no meio da igreja, 2 tipos de crentes. Os prudentes e os insensatos. Eu quero te dizer nessa noite, é hora de você se deixar conhecer pelo noivo. É hora de você buscar o óleo de reserva. O noivo está às portas. O noivo está às portas. Eu não quero trazer uma palavra de julgo ou de peso, mas eu quero te dizer que existe um outro padrão, um outro nível de se relacionar com o noivo, que está totalmente acessível a você. Nesta noite, sabe quando eu disse assim, e aí Jesus, o Espírito mandou me dizer, para aquele policial, eu tenho saudade, não é você quem tem saudade sou eu. Nessa noite o Espírito Santo manda te dizer, eu quero te conhecer. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero encher a tua vasilha, para que o óleo nunca acabe. Nesta noite, eu não vou ser contraditório no que eu vou dizer, mas você que está precisando encher a sua vasilha, esta noite você tem uma oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo, de sair deste local transbordante e a partir daí continuar neste relacionamento intenso, nesse relacionamento profundo com Ele.